Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Pro. Eu sou Lincoln Oliver e eu tenho uma pergunta para você. Você tem 5 minutos para aprender Power BI, então é tudo que eu preciso para te ensinar como combinar duas tabelas diferentes no Power BI, trazendo todas as possibilidades de combinações entre essas duas tabelas de maneira super fácil, tanto no Power Query quanto em DAX. Então, se você já está animado para aprender uma coisa nova no Power BI, já deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da Academia Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. E vamos para mais um vídeo da Academia Pro. E dessa vez a gente vai falar como combinar duas tabelas com todas as combinações possíveis aqui no Power BI, tá? E o que isso significa na prática? Tem uma tabela aqui extremamente simples para a gente ver esse exemplo, tá? Onde eu tenho um número de clientes, então eu tenho aqui o ID do cliente, o nome do cliente e a cidade que ele mora. E eu tenho aqui uma tabela de contas com o ID do meu produto aqui, que são contas bancárias, tá? O tipo da conta, se é conta corrente, se é cartão de crédito, empréstimo pessoal, investimento. E o tipo aqui, se é uma conta, se é um cartão, se é um tipo de empréstimo, se é um investimento, etc. E eu preciso criar uma fusão entre as duas tabelas de maneira que eu tenha para cada um desses clientes aqui todos os produtos, tá? Então eu quero que apareça na minha terceira tabela aqui, que a gente vai criar, o Joãozinho aqui, a conta corrente, João com cartão de crédito, João empréstimo pessoal, João investimento, etc. Isso é muito útil quando eu quero criar uma tabela completa com todas as possibilidades aqui entre duas tabelas para eu criar cálculos em cima disso. Como é que a gente faz isso dentro do Power BI? E acredite ou não, é extremamente simples fazer essa operação aqui. Só tenha muito cuidado quando você fizer isso, porque dependendo da quantidade de opções que você tem aqui em cada um dos lados, pode ser que o Power BI demore a fazer isso, tá? A gente vai ver nesse exemplo aqui que, como são poucos dados, é muito pouquinha coisa, mas se você tiver muitas possibilidades dos dois lados, pode ficar uma tabela gigantesca de milhões de linhas e isso pode travar o Power BI. Na maior parte das vezes não acontece, mas é algo para você ter em mente aí, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui no Power BI? É extremamente fácil. A gente tem como fazer isso aqui pelo Power Query e lá por DAX também. A gente vai ver as duas formas, tá? A primeira forma é basicamente você vir aqui em adicionar coluna, tá? Vou chamar essa coluna aqui de tabela e aqui a gente vai trazer nada mais nada menos do que a nossa tabela contas, tá? Se eu digitar aqui, ela vai aparecer aqui e apareceu aqui, pronto. Eu poderia ter feito isso na tabela clientes ou na tabela contas, tá? Mas aí era só trazer a tabela clientes. Fez isso aqui, clicou aqui nesse coisinha aqui e a gente pode trazer quais colunas a gente quiser e tá pronto. Se a gente observar aqui agora, ele multiplicou uma tabela pela outra e eu tenho aqui o Joãozinho com a conta corrente, o ID do produto dele aqui, com o cartão de crédito, empréstimo pessoal e assim para cada um deles. Então uma tabela que antes tinha 4 linhas aqui passou a ter 16. Por quê? Porque eu tenho 4 tipos de contas aqui e 4 clientes. Se eu tivesse mais clientes, ia aumentar mais ainda. Se eu tivesse mais opções de contas aqui, ia aumentar mais ainda. E assim por diante. É por isso que você tem que tomar cuidado nesse tipo de operação. Se for um número razoável de linhas que a tabela final vai ter, não tem problema nenhum. A gente viu que roda razoavelmente rápido aqui. Mas se for grande, aí você tem um problema, tá? Então a gente pode criar dessa forma aqui, essa forma número 1. Agora eu vou excluir essa etapa aqui para a gente ver a forma número 2 e vou fechar e aplicar aqui para levar essas tabelas lá para o Power Query, na verdade. E agora, para a gente finalizar aqui, como é que a gente faz isso também utilizando DAX aqui, tá? A gente vai vir aqui na nossa parte de dados e a gente vai criar uma nova tabela aqui com DAX. Também é extremamente fácil de fazer isso com DAX. Vou chamar aqui de nova tabela e a gente vai usar a fórmula cross join aqui no DAX. Tão simples quanto isso. Aqui a gente vai colocar as nossas duas tabelas e pronto. Deu Enter, ele vai trazer aqui basicamente o mesmo resultado que a gente tinha lá antes. Ele trouxe a coluna aqui tabela também, que eu esqueci de excluir lá do Power Query, mas é basicamente isso. Em menos de 5 minutos está pronta aí a nossa operação, tanto com DAX
quanto com o Power Query, um recurso super interessante aí para algumas análises. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, comenta aqui se isso foi útil para você ou não, e não se esquece de se inscrever no canal da Academia Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade.